Muito bem, nossa primeira semana de estudos em que nós vamos nos preocupar em nos conhecermos. O Tratado da Verdadeira Devoção, no capítulo 8º, que fala das práticas particulares desta devoção, trata no número 228 da primeira semana, tá? Então, durante a primeira semana, aplicarão todas as suas orações e atos de piedade para pedir o conhecimento de si mesmo e a contrição por seus pecados. Tudo farão em espírito de humildade. Nós temos que nos preparar para exercitar essa virtude da humildade. Neste período de uma semana, nós nos concentraremos sobre nós mesmos, esforçando-nos para conquistarmos a humildade, virtude indispensável à vida cristã. Através do auxílio de nossa querida Mãe, Maria Santíssima, esclareceremos melhor sobre a nossa imensa miséria e triste condição de pecadores. Nós temos que nos reconhecer pecadores. A Santíssima Virgem Maria providenciará a doce paz a todos aqueles que, com retidão, realizarem este exercício espiritual. Então, quanto mais profundo você for nesse exercício, mais Maria vai providenciar a doce paz aos nossos corações. Nós vimos nos dias anteriores que todos nós nascemos com o pecado original em consequência da desobediência de Adão e Eva. Vimos também que Deus, em sua infinita misericórdia, entregou seu Filho único para nossa salvação. E é por isso que nós recobramos a nobreza da participação na linhagem divina ao recebermos a graça sobrenatural do batismo. Então, quando nós batizamos, nós recobramos a graça original. Porém, mesmo depois de sendo batizados, nós nos esquecemos dessa graça. Começamos a viver no mundo e deixar que o mundo influencie na nossa vida espiritual. Entramos novamente num processo de degeneração através dos pecados atuais. Mas então, como poderemos caminhar rumo à eternidade em meio a tantas revoltas interiores do mundo e do maligno? É difícil, né? Precisamos conhecer profundamente as nossas misérias, cultivarmos a virtude da humildade, renunciarmos a nós mesmos e escolhermos viver a mais perfeita devoção a Nossa Senhora, aquela devoção que nos leva à morte da vontade própria, permitindo que Cristo viva em nós, pois só assim alcançaremos a salvação. Olha as coisas que nós temos que fazer para suprir essa nossa deficiência. Nós somos fracos, inconstantes, pecadores, temos a tendência ao pecado. Então, nós precisamos conhecer profundamente as nossas misérias. Né? Cada um tem as suas. Então, você tem que conhecer profundamente quais são as suas misérias, cultivar a virtude da humildade, sempre, buscar sempre ser humilde, renunciar a nós mesmos, sempre que for possível renunciar a alguma coisa, e fazer essa devoção à Nossa Senhora que nós estamos fazendo agora. Com a ajuda de nossa Mãe, Rainha dos Corações, colocaremos em prática aquela máxima de Jesus: quem quiser seguir-me, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Isso está lá em Mateus 16, 24. A primeira coisa que nós precisamos fazer é reconhecer que nós somos pecadores. Tem gente que acha que não é pecador, não. Acha que está fazendo tudo que ele tem que fazer. Está certo assim mesmo. Nós temos que reconhecer que nós somos, sim, pecadores, que nós cometemos pecado todos os dias. Precisamos identificar, dar nome aos nossos pecados. Pecado da gula, pecado do orgulho, pecado da tibieza. Tem que dar nome ao seu pecado. E ter consciência das consequências desses pecados na nossa vida espiritual. Então, quando você identifica as suas misérias, você dá nome para elas
e entende quais são as consequências dessas misérias na sua vida, aí você começa a ter um objeto para trabalhar, para saber o que fazer. Devemos assumir uma atitude de plena renúncia a nós mesmos, do nosso corpo e da nossa alma. Renunciemos às más operações do corpo e da alma se quisermos viver para o céu. A gente tem que fazer uma escolha. Ou você vai vivendo que nem Martim da Vila, deixa a vida me levar, ou você faz uma escolha de viver para Deus, renunciando a si mesmo e fazendo somente aquilo que agrada a Deus. Essa é uma tarefa extremamente difícil para nós. Nós temos que reconhecer isso. É difícil para nós, porque nós somos fracos, inconstantes, né? Temos a tendência ao pecado. Sozinho não conseguiremos atingir esse objetivo. Não adianta nem tentar você fazer isso sozinho, porque você não tem essa força. Nós contamos com a graça de Deus. Felizmente, nós podemos contar com Maria Santíssima, através da perfeita devoção a Nossa Senhora. Porque, por ser mais santificadora, ela nos levará dia após dia à morte de nós mesmos. E com ela alcançaremos a graça do puro amor, pela prática da humildade e de uma vida escondida em Deus. Então é com Maria que nós vamos conseguir superar as nossas misérias. Ela que vai nos ajudar, ela que vai nos dar a mão. Maria Santíssima nos alcançará a graça do santo temor de Deus, onde viveremos em intensa compulsão pelos nossos pecados, tendo como amargo e pesado tudo que no mundo não nos conduz a Deus. Com a convivência, né, com essa vivência, com a devoção à Nossa Senhora, ela vai aos pouquinhos colocando em nós esse horror pelo pecado. Né? A gente vai começando a perceber com mais clareza tudo aquilo que nos afasta de Deus. E a gente vai começar a praticar com mais certeza tudo aquilo que precisa ser feito. Desejando ardentemente alcançar a vida eterna, evitaremos tudo aquilo que desagrada ao bom Deus, sem temer qualquer severidade necessária para refrearmos nossa tendência ao mal. Então, devagarinho a gente vai aprendendo a fazer esse desapego de nós mesmos. Depois, devagarzinho, vocês vão lá e fazem uma meditação sobre tudo isso que eu falei. Pega o tratado lá no número 228 e vocês vão ler sobre isso. Durante essa semana, nós vamos fazer 3 orações. A Ave Maris Stella, que a gente já estava fazendo, a ladainha do Espírito Santo e a ladainha de Nossa Senhora. Todos os dias, durante a semana toda, nós vamos fazer essas 3 orações, ok? Aqui embaixo do vídeo eu vou deixar os textos que nós usamos para a meditação, as perguntas, a oração do dia e a jaculatória, ok? Todos os dias eu vou deixar. Não vou colocar mais no vídeo para não ocupar muito tempo. A nossa oração do dia é a seguinte, façam comigo. Mãe Imaculada, tem os olhos cheios de lágrimas, de dor, de arrependimento e vergonha pelos pecados que eu cometi. Mas eu sei que a vossa bondade cuida de mim, minha mãe. Tornai-me pura aos olhos de Jesus, inteiramente despojada de mim mesma e ornada com a vossa beleza. Aceito o vosso auxílio para que, renunciando a todas as minhas misérias, possa revestir-me das riquezas de Jesus Cristo. Amém. A jaculatória será: Virgem Puríssima, libertai-me das culpas, revestindo-me com as vossas virtudes. Vou deixar um postzinho também. Então, sigam o que a gente colocou aqui no tratado.
reflitam bastante sobre tudo que a gente falou e amanhã a gente dá continuidade a essa reflexão.